Muito boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia. Permitam-me que agradeça à Universidade Nova, na pessoa do Sr. Professor, por ter acolhido esta iniciativa do Professor Jorge Godinho e por ter assumido como sua e dinamizado. É de facto um gosto e é uma honra estar aqui convosco. Agradecer também ao Sr. Professor Jorge Godinho por ter proposto e nos ter desafiado para esta sessão e agradecer aos meus dirigentes na Santa Casa, à doutora Orlando e ao doutor Ricardo, não só por me terem dispensado do trabalho para estar aqui, como pelas facilidades de estudo que me proporcionaram ao longo dos últimos 3 anos. Agradecer também à Santa Casa a oportunidade de efetivamente ter contribuído para a construção do edifício normativo e conceptual ainda vigente e para a manutenção do regime de exploração exclusivo das lotarias e apostas de base territorial. Compete-me falar sobre lotarias e apostas, mas eu gostava de, em primeiro lugar, deixar muito clara uma pequena ressalva que estou aqui, não é representação da Santa Casa. Não estou como técnica, estou como pessoa que estuda estas matérias e não represento de forma nenhuma a Santa Casa, nem tenho mandato, e, portanto, só me represento a mim e o que tenho trabalhado nesta área. Compete-me falar, se dizia, sobre lotarias e apostas. As lotarias são um meio expedito e eficaz de angariação de fundos junto do grande público e são jogos. A qualificação de uma operação de ganho de dinheiro com base exclusivamente na sorte, como lotaria, rifa, sorteio ou concurso, depende da decisão discricionária do Estado perante operações em tudo semelhantes. Não existe uma definição legal genérica de lotaria, sendo a designação atribuída a diferentes tipos de jogos que usam diversas fórmulas matemáticas e mecânicas de atribuição de prémios. A atribuição de uma designação a um jogo é feita em função de elementos acessórios, como sejam os objetivos prosseguidos, os beneficiários das receitas, o tipo de prémios, dinheiro ou em espécie, a duração do jogo e o espaço em que é efetuado. Elemento comum é a existência do bilhete ou título que habilita a um prémio, em dinheiro ou em espécie, obtido por sorteio de números, que pode ser anterior à impressão dos bilhetes, como muito bem referiu o professor Jorge Godinho, no caso das lotarias instantâneas. As lotarias são sempre jogos em grande escala. As apostas são comumente exploradas com base em eventos desportivos ou outros eventos aleatórios, regulares ou não, com um sistema de cotas. Nelas, o organizador fixa o preço a pagar por cada aposta vencedora em função do número de apostas recebidas e da probabilidade de ganho que definiu em cada momento de recolha das apostas. As apostas desportivas também podem ser exploradas, tal como também referiu o professor Jorge Godinho, num sistema de mútuo totalizador, como o Totobola, havendo ainda quem considere este sistema totalizador em que o dinheiro de todas as apostas entra para um bolo comum e depois uma parte é distribuído em prémios, mas não há nenhum risco, não há nenhum investimento por parte do organizador de jogo, é o dinheiro das próprias apostas efetivamente entradas que vai sair depois e que vai ser utilizado para os prémios. Há quem chame a estas apostas de sistema totalizador ainda lotarias, porque dizem que se aproximam mais do conceito de lotaria do que do conceito de aposta propriamente dita, na medida em que não há nenhuma ligação direta entre o apostador e o organizador do jogo. Mas, enfim, é uma questão muito controversa e, tal como o Código Civil, que se absteve de qualificar os jogos como lotarias ou apostas, também não vamos entrar nessa discussão. Existem vários tipos de lotarias, as que assentam no plano de emissão e prémios, em que o organizador da lotaria investe o dinheiro dos prémios anunciados e que terá de pagar, podendo perder em caso de insucesso, e as lotarias, como disse, cujos prémios são uma percentagem do dinheiro apostado, não havendo qualquer risco para os organizadores, o tal sistema totalizador. O legislador português optou por qualificar como concursos de apostas mútuas uma designação intermédia os jogos que noutros países são denominadas lotarias, como é o caso do Euromilhões, do Totoloto e do Joker. Esta qualificação como concursos de apostas mútuas deveu-se a aspectos práticos que podemos analisar
num segundo momento, talvez noutra oportunidade, mas que nada tem a ver com a estrutura do próprio jogo. São mais razões políticas e de organização da própria Santa Casa. As lotarias, além de serem uma fonte de receita, são também uma fonte de diversão e de ostentação, podendo ser organizadas como mera liberalidade. São famosas as lotarias saturnais do Imperador Nero e as lotarias de prémios bons e maus de coisas inúteis de Marco Aurélio Antonino. As lotarias de liberalidade ofereciam aos participantes, aqueles que obtinham um título oferecido, no caso das saturnais, prémios em dinheiro ou coisas com valor económico relevante, irrelevante ou mesmo sem qualquer valor económico, mas com um valor de diversão, como era o caso de uma caneca sem asa ou de 6 moscas mortas, no caso da lotaria do Heliégado. As lotarias, como forma de financiar o erário público, são comuns na Europa a partir do século XV. A partir do século XIV, finais do século XIV. Apesar de conhecidas dos monarcas portugueses, as lotarias, pelo menos desde o reinado de Dom João I, quando Dona Isabel Isabel de Portugal casou com o Duque da Borgonha, não é? A Borgonha foi um dos principais territórios, um dos primeiros territórios a organizar lotarias para financiar o erário público. Não há registro em Portugal de as lotarias terem sido usadas para financiamento dos cofres do Estado até 1688. Em 1688, sim, é a primeira, considerada a primeira lotaria do Estado português. Foi organizada segundo o sistema das tontinas, um sistema que tinha sido criado em Itália por volta de 1659 por Lorenzo di Tonti, um banqueiro que precisava de angariar dinheiro para financiar a guerra com a França. Outro sim, ao contrário, as lotarias de beneficência são comuns em Portugal, logo desde o início do século XVII. Do século XVIII, quero dizer. Dizem, não encontramos, mas dizem, não encontramos ainda, mas os relatos que chegam é de que desde meados do século XVI que haveria lotarias de beneficência. Mas o primeiro documento que encontramos é aquele que vê, que é uma lotaria de 1720, de 10 de outubro de 1720, em que a Gazeta de Lisboa é o diário do governo da altura, não é o diário da República da altura, na altura chamava-se Gazeta de Lisboa, e diz que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi autorizada a realizar uma lotaria pública de 200 mil cruzados, com a emissão de 53.334 bilhetes, de 1/4 de ouro, de 12 tostões cada um, que atribuiu 40 prémios de 2.500 cruzados cada, no total de 100 mil cruzados, e 2 prémios de 30 mil cruzados cada, no total de 60 mil cruzados, cabendo à Santa Casa 40 mil cruzados, ou seja, 20% do capital emitido, ou angariado, ou autorizado, cuja venda ocorreria até 31 de maio de 1721, com a realização de sorteio público na Praça do Rocio e início no dia 1 de junho de 1721. E, portanto, muito antes do célebre data de 1783, que é dado como o início da lotaria nacional. Ora, então, o que é que aconteceu em 1783? O que aconteceu em 1783 foi que a Rainha autorizou uma operação regular de lotaria, ou seja, isentou a Santa Casa de fazer uma autorização para cada sorteio, de ter uma autorização de emissão de bilhetes, uma emissão de plano de bilhetes e de prémios para cada sorteio. E, portanto, considerou, no fundo, a lotaria como uma forma regular de financiamento das atividades da Santa Casa. De resto, não só da Santa Casa, mas da Santa Casa, dos hospitais dos expostos, que foi aquilo que hoje, grosso modo, corresponde ao Hospital de São José, e 1/3 para a Academia de Ciências, para a promoção do estudo, nomeadamente o estudo matemático das próprias lotarias, mas também o apoio às populações e ao cuidado sanitário. Dizer, por exemplo, que mais tarde as lotarias da vacinação foram financiadas pela Academia das Ciências, portanto, em finais do século XVIII e princípios do século XIX.
E, portanto, esta é a grande novidade de 1783. A Santa Casa teve essa autorização para a exploração de um sorteio anual. Mas a Santa Casa não teve logo o monopólio da exploração do jogo. E a exploração de lotarias continuou em franca concorrência, da exploração das lotarias na Santa Casa em franca concorrência com as lotarias da Casa Pia e as lotarias reais. E as lotarias reais para financiamento do Tesouro. Pode mesmo dizer-se que até 1834 também a Misericórdia do Porto tinha uma lotaria. E muitas outras misericórdias pediram a concessão de lotarias, a autorização para explorarem lotarias. Uma das que pediu e nunca conseguiu foi a Santa Casa da Misericórdia de Coimbra. Mas não tendo conseguido a exploração de uma lotaria, conseguiu o real d'água que fosse cobrada na ponte da portagem e, portanto, financiar as atividades da Misericórdia de Coimbra também por um imposto, e, portanto, também uma receita pública. Em 1834, a Santa Casa da Misericórdia é intervencionada pelo Estado, é criada uma comissão administrativa e a lotaria da Santa Casa da Misericórdia passa a ser gerida e explorada diretamente pelas finanças, pela Fazenda Pública, dentro da Santa Casa da Misericórdia. Voltando, aqui, em 1834, iniciou-se, sim, o processo lento de monopolização do jogo da lotaria pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Como disse, a autorização de 1783 foi suspensa em 1799 por causa de uma lotaria do Estado, uma tontina, o chamado Grande Empréstimo Real. Foi retomada em 1804 devido à situação financeira caótica em que a instituição entrou. O monopólio da exploração da Lotaria Nacional foi estabelecido em 1892 e consolidou-se progressivamente a partir de 1926. Nos finais do século XIX e princípios do século XX, a questão do jogo a dinheiro foi muito debatida, extremando-se as posições dos que abominavam o jogo por razões morais e os que o defendiam. A lotaria da Santa Casa passou relativamente incólume por este período da discussão sobre o jogo, que, como veremos mais tarde, certamente na intervenção do Dr. Jorge Lé, e do Dr. Pereira de Deus, foi um período absolutamente extraordinário de reflexão filosófica e de concepções políticas acerca do jogo, com as posições do Índice Ribeiro, que acabaram por ficar famosas mais do que as suas próprias posições políticas. Mas, e, apesar da Santa Casa ter passado, e a lotaria da Santa Casa ter passado incólume, não deixaram de surgir nesta fase, na fase da viragem do século XIX para o século XX e do início da República, iniciativas absolutamente interessantes, muito interessantes, que não foram avante, mas que merecem uma palavra. Uma delas são as iniciativas de Fernando Boto Machado. O Fernando Boto Machado foi deputado constituinte da Primeira República e, em 1911, propôs uma lotaria chamada Quem não poupa, não joga. Quem não poupa, não joga. E então, em que é que assentava esta lotaria? Assentava em que metade do dinheiro do bilhete que o jogador comprasse era, sim senhor, investido na lotaria. A outra metade era investido numa conta poupança em nome do jogador. Qual era o objetivo? Era, ao fim de alguns anos, o jogador a perceber-se que o único investimento tinha sido a conta poupança, porque era o único que ele não tinha perdido. Bom, este projeto de decreto-lei foi muito interessante, toda a leitura está na Assembleia da República, pode ser requisitado. A leitura deste diploma é interessantíssimo, foi prefaciado por Magalhães de Lima e vale a pena lê-lo. Também ainda no início do século XX, na primeira década, existiu aquilo que foi o único ataque, em sentido figurado, evidentemente, mas a única tentativa de concorrer numa lotaria oficial com a lotaria da Santa Casa da Misericórdia, que foi a lotaria da Cruzada das Mulheres.
A lotaria da Cruzada das Mulheres foi autorizada em 1916, 1915 começou com Ana de Castro Osório e com Alzira Machado, e o que acontece é que foi autorizada a organização de uma lotaria a favor dos feridos de guerra, da Primeira Grande Guerra Mundial. Era uma lotaria que tinha objetivos muito claros, que era apoiar e tratar, nomeadamente através da criação de um hospital no norte de França, os feridos da Primeira Grande Guerra. Não vou entrar na discussão da lotaria patriótica, da Cruzada das Mulheres, mas esta lotaria é extraordinariamente importante. Não tanto por ela própria, porque ela não chegou a acontecer. Temos aqui. Não é? Não tanto por ela, porque ela não chegou a acontecer. Este é o cartaz de anúncio da lotaria da Cruzada das Mulheres. Mas, sobretudo, pelo que a estrutura desta lotaria nos demonstra e porque, de certa forma, ela é premonitória daquilo que vai acontecer à Lotaria Nacional ao longo de todo o século XX. E o que é esta premonição é que a lotaria da Cruzada das Mulheres é a primeira lotaria em que os títulos, os bilhetes de lotaria, seriam vendidos pelo valor nominal. Ao contrário daquilo que acontecia, porque o que é que acontecia na lotaria da Santa Casa? A lotaria da Santa Casa era impressa com um determinado valor, que era o valor do bilhete, mas depois os cambistas e os vendedores retiravam a sua própria comissão. O que significava que era praticamente impossível ao consumidor, ao jogador, saber o bilhete que estava a comprar, a fração que estava a comprar. Daí também resulta uma coisa curiosíssima, que é o nome das frações. As frações da lotaria chamam-se habitualmente cautelas. Sabem porquê? Porque como não havia controlo de em quantos títulos era subdividido o bilhete da lotaria, os cambistas faziam a passagem, não é? Subdividiam em livros próprios o bilhete da lotaria e depois, à cautela, estas frações, estas apólices da lotaria eram carimbadas pelo Governo Civil ou pela Santa Casa da Misericórdia de maneira a garantir que aquilo era um título autêntico. Por isso, ainda hoje, se nós formos a lotarias dos grandes revendedores, nós vemos que no verso elas são carimbadas. São carimbadas à cautela, para garantir. Foi uma reminiscência, enfim, uma mera curiosidade, não é? Desta questão. Antes de continuar, voltar um bocadinho atrás, voltar a este slide. Este slide também nos demonstra duas coisas. Demonstra-nos que nem no século XX a Santa Casa teve uma atividade exclusiva na exploração de lotarias e apostas. Ou seja, nunca a Santa Casa foi a única entidade com autorização para explorar jogos de lotarias e apostas. No início, estes dois exemplos que aqui tenho são duas lotarias de beneficência que eram autorizadas pelo Governo de serem exploradas em Lisboa. Estas duas são em Lisboa. Uma delas é a Junção do Bem, a instituição de beneficência Junção do Bem, que precisava de receitas e teve uma lotaria autorizada em 19 de abril de 1919, exatamente, e a outra é o abrigo do apoio à infância, em 1922. Curiosamente, e porque é que eu escolhi e voltei atrás para referir estas duas lotarias de beneficência que foram autorizadas? Porque nestas lotarias, tal como disse, é autorizado o sorteio, é autorizada a duração, é autorizado o número de bilhetes e são autorizados os prémios. Curiosidade, o sorteio destas lotarias aproveitava o sorteio da Lotaria Nacional. Estas lotarias, uma chama-se Lotaria do Abrigo Infantil, eu não sei se veem, mas creio que sim, é o deste lado, do apoio à infância. O prémio da lotaria eram duas bonecas de luxo, de porcelana.
O outro, que na verdade são 1.400 bilhetes e que o prémio é em dinheiro, é considerado pelo legislador como rifa. O que significa que tal como disse no início, a nomenclatura, a designação rifa, lotaria, sorteio, são tudo realidades muito próximas ou mesmo similares ao de uma lotaria. Por exemplo, a Santa Casa explora hoje uma rifa. Sabem qual é a rifa? É o jogo 1 milhão. É uma lotaria, porque é um sorteio de números, tem um título, que é o título que está nos bilhetes do Euromilhões, mas é uma rifa. E porquê é que é uma rifa? Porque há apenas um prémio. Há apenas um prémio. Enfim, haver 1, 2, 10, 20 é indiferente para a estrutura do jogo. Enfim, não quero alongar, dizer, já está, acabou o meu tempo, não já sou professor. Mais 2 minutos, perfeito. Dizer que o decreto 8.260 de 22 de julho de 1922 é o primeiro decreto organizador das lotarias da Santa Casa da Misericórdia. Neste decreto, este decreto começa de uma forma extraordinária, clarificar que as lotarias da Misericórdia de Lisboa são exploradas por conta do Estado, através de uma comissão administrativa, diretamente subordinada ao Ministério das Finanças, constituída pelo provedor da Santa Casa, o Diretor-Geral da Fazenda Pública, o Diretor-Geral dos Hospitais, o Diretor da Casa Pia e o Diretor do Asilo de Mendicidade. Pois vou saltar esta parte toda, para dizer que hoje, esta parte toda, que depois, se tiverem interesse, posso enviar-vos, evidentemente, é, no fundo, a consolidação do monopólio da lotaria, da exploração da lotaria pela Santa Casa da Misericórdia. E como, ao longo dos tempos, foi sendo diversificada também o leque, o âmbito dos beneficiários da lotaria, de modo a que seja mais eficiente a exploração do jogo por apenas uma entidade, economicamente mais eficiente. Dizer, portanto, que as lotarias de beneficência não desapareceram, assim como as lotarias comerciais não desapareceram, pelo contrário, mantêm-se hoje no ordenamento jurídico nacional como modalidades afins dos jogos de fortuna ou azar. Estas modalidades afins têm que ser autorizadas casuisticamente pelo Ministério da Administração Interna, atualmente na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. A exploração de modalidades afins dos jogos de fortuna ou azar sem autorização é passível de coima, se não me engano, de 500 euros a 2.500 para pessoas singulares, de 500 a 25.000 euros de pessoas coletivas. A exploração ou organização de lotarias de beneficência, no caso de emissão de bilhetes, quando haja emissão de bilhetes, e estamos a falar da lotaria dos cegos, de muitas outras lotarias e de outros sorteios, as próprias rifas dos sorteios, etc., estão condicionadas à não venda dos bilhetes nos locais onde se vendem bilhetes da Santa Casa da Misericórdia, e o Estado pode avocar a si a exploração dessa lotaria e acabar com a exploração dessa lotaria. Enfim, existem requisitos técnicos, requisitos legais. Aquilo que vos queria, sobretudo, e é esta a minha mensagem, não vou prolongar mais, nem vou continuar aquilo que tinha a dizer, só dizer que as modalidades de afins dos jogos de fortuna ou azar, ou estas lotarias de beneficência, não podem, em caso algum, sob pena de serem ilegais, criar confusão por serem similares ou equiparadas à Santa Casa da Misericórdia ou aos jogos de fortuna ou azar dos casinos. E, portanto, não podem desenvolver os temas próprios dos jogos de fortuna ou azar. Não podem confundir-se com as da Santa Casa, não podem desenvolver o tema das campainhas, dos frutos, etc. Nem podem ser similares à lotaria instantânea. Enfim, foi a minha apresentação, não ficou a meio, infelizmente, porque eu perco-me sempre com improvisos, mas espero que tenham ficado com curiosidade
e que tenha aguçado o vosso espírito para esta área do direito, que é, além do mais, muitíssimo divertida. Muito obrigada.